abençoado, bem-vindo à nossa live Café com o Presidente. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, meu povo. Vão chegando para nossa live Café com o Presidente. Bom dia, Arnaldo. Arnaldo, você retomou seu posto, Arnaldo. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bem-vindo, Fit Point Morato. Bem-vinda, Chile. Bom dia, Suzana Rosendo. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bem-vindo, Felipe Artuso. Tá acordando cedo, hein? Bom dia, meu povo. Bem-vinda, Diana. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Galerinha lá de Manaus acordando antes das 7 da manhã. Deus, eu tenho tantas bênçãos. Bem-vindo, Mariano. Mariano, me aguarde aí que eu tô chegando aí, Mariano. Me aguarde que eu vou estar em São Luís do Maranhão, hein? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. As bênçãos de Deus são infinitas. Dois, três, bênçãos que não tem fim. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. 7 horas em ponto. Vamos começar a nossa live. Hoje vai ser uma live muito abençoada. Se prepare, se prepare. Galerinha, vão chegando, já mete o dedo no aviãozinho aí. Bem-vinda, Helena. Bom dia, Cleonice. Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo. Vão chegando para nossa live Café com Presidentes. Hoje, quinta-feira, nós vamos ter uma convidada super especial. Bom dia, Luciane. Depois já pode apertar o sinalzinho de mais aí. Beleza, a gente começou com esse louvor, né? Esse louvor foi o louvor que a Luciane escolheu. Esse louvor da Isadora Pompeu, na verdade ela tem alguns, né? Seja forte e corajoso. Esse aqui de bênção sem fins. Gente, só de você ouvir um louvor desse de manhã, não tem como o seu dia não ser melhor. Melhor do que quem está escutando aí na boquinha da garrafa, ou então escutando uma música em inglês que não entende nada da letra. Então deixa eu dizer para você, quer melhorar o seu dia? Já começa escutando louvor quando você acordar, beleza? E a gente sempre começa com um texto bíblico também nos primeiros minutinhos. E o texto bíblico hoje está falando sobre legado, né? E a grande vantagem aqui no nosso negócio Herbalife, que se a gente permanecer nesse negócio, se a gente crescer nesse negócio, a gente vai deixar um legado, né? Não só um legado financeiro, mas um legado também de bons ensinamentos, de boas práticas, de boa convivência, de trabalhar em equipe, de querer fazer o bem na vida dos outros. Deixa eu adicionar logo a Luciane aqui, enquanto a gente já vai conversar. O livro que eu vou ler hoje, o texto, né, fala sobre a vocação de Eliseu. E está no livro de 1 Reis 18, 19, tá? Então, 1 Reis 18, 19. Daqui a pouquinho a gente começa, tá, Luciane? Tá bom. O texto diz o seguinte, 1 Reis 19, 19, desculpa. Partiu Elias, pois, dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o manto sobre ele, né? Então, resumindo a história, tinha um cara arando terra, nisso aí tinha 12 bois, e ele estava no 12º guiando aquele 12 bois, quando passou o profeta de Deus e jogou um manto sobre o Eliseu, né?
E o que que isso ensina para mim e para você? Elias era um profeta das antigas lá naquela época, né, naquela região que ele vivia ali. E Elias, se a gente estudar um pouquinho ali o texto, o livro de 1 Reis, né, no Antigo Testamento, a gente vê que Elias ele era um profeta diferente. Ele enfrentou corrupção naquela época, ali era muita gente corrupta. Então ele tinha que falar com os corruptos que eles estavam errados, que Deus ia punir aquele povo por causa dos corruptos. E o que que Elias fez? Ele deixou um grande legado para quem? Para Eliseu. Eliseu era a primeira linha de Elias. Se você quer entender no plano de marcha ali, Eliseu era a primeira linha de Elias. E Elias permitiu que Eliseu assumisse o lugar dele. E Deus abençoou tanto o Eliseu, que Eliseu fez mais milagres do que Elias. Então, ontem a gente estava conversando aqui no espaço, né? Sobre por que pessoas que entraram primeiro na Herbalife não chegaram a presidente ainda e pessoas que entraram depois já chegaram a presidente. Esse foi um dos assuntos aqui. Eu nem participei, eu estava aqui no espaço da parte de cima, que o nosso espaço tem 2 andares. Eu estava na parte de cima, mas estava escutando esse debate lá embaixo, né? Por que que alguém entra primeiro e não chega? E você sabia que vai ter pessoas que vão chegar na sua organização e que vão crescer mais que você, mas você também pode crescer mais que alguém que chegou primeiro? Então, o que é importante a gente entender aqui? E essa música que a Luciana escolheu, ela fala muito disso, de bênçãos sem fins, né? E esse ato de Eliseu ser próspero, de ser um profeta que fez mais milagre do que Elias, ele mostra para que o propósito dando ruim, deu ruim na minha live, meu despertador despertou no meio da live. O propósito de Deus, galera, ele vai muito mais do que as nossas conquistas individuais. E para você que está chegando nessa live agora, eu quero dizer que Deus concede dons, talentos, bênçãos únicas, não apenas para ser usado por mim, nem ser usado por você, mas para ser compartilhado. Anota um negócio que eu vou te falar aí. Toda vez que você pedir algo para Deus que só você vai beneficiar, esquece, não vai acontecer. Não tem como que. Deus não dá para a gente aquilo que só beneficia a gente. Toda vez que Ele der alguma coisa que você pedir, tem que ser para beneficiar alguém, mas para ser compartilhado, não só para você, mas para futuras gerações. Uma das grandes coisas que quando eu conheci a Herbalife, eu era empresário, eu tinha 4 lojas num shopping, né? Eu sou engenheiro de formação, mas o que me fascinou aqui era que eu poderia fazer mudança na vida de outras pessoas. A gente aqui, você com sua história de sucesso, com seus conhecimentos, com as suas vitórias, você vai poder inspirar outras pessoas. Você vai mostrar para outras pessoas que é possível também. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Para a gente já finalizando esse momento aqui. Deixar um legado não está limitado a deixar um legado para os meus filhos biológicos, né? Você sabia que a gente pode gerar filhos também aqui na fé? Nós podemos gerar filhos aqui no negócio Herbalife, né? Eu vejo algumas organizações que alguém fala assim, ah, fulano é meu avô, né? Quando um patrocinador acima ali é meu avô na Herbalife. Então, deixa eu dizer para você, você que está aqui hoje, a pergunta é o que você está deixando de legado, né? Foi o mesmo legado que Elias deixou para Eliseu, para ele ser próspero, para ele prosperar, para ele fazer mais milagres. Eu quero que você entenda que você pode deixar conhecimento, informação, deixar um legado, onde as pessoas que vão vir depois de você podem crescer muito mais que você. Sabe o que é o mais precioso de legado, né? E a gente pode começar com um legado pela fé. A maioria das pessoas não acreditam que podem, que conseguem, que são capazes. E às vezes você como pai, você quem sabe uma pessoa mais influente da sua família, pode deixar esse legado de fé, um legado de obediência, um legado de confiança em Deus. Gente, a maioria das pessoas, ela não sobressai na vida porque elas faltam um negocinho muito simples, chama-se conexão com Deus. Para Deus poder orientar ele de manhã. E eu quero dizer para você, para a gente finalizar, que independente do que você está vivendo hoje, da mesma forma que Elias, né? Ele compartilhou a experiência dele, deixou um legado para Eliseu. Cada um de nós carrega algo divino aqui, que pode ir muito além do nosso tempo. A gente pode, daqui a alguns anos,
alguém está falando o nome da Luciane, falando o nome seu, falando o nome de qualquer pessoa aqui como alguém que veio antes e tomou decisões que mudaram não só a vida dela, mas de toda a família. Impactaram literalmente toda a família. Então, eu vou terminar com uma frase do pastor Júnior Rostirola, onde ele diz o seguinte: sua vida é passageira, mas o seu legado é eterno. Pensa nisso. O que você está fazendo hoje, daqui a 10, 20, 30, 50 anos, vai repercutir como? Beleza? Hoje é a nossa live de número 1396. Galera, deixa eu dizer para vocês. Em 5 anos que nós fazemos live, só uma live eu não consegui gravar. Vocês não vão acreditar? Foi exatamente a live da sexta-feira da Valdete Cristóvão. A Valdete tem 4 lives gravadas anteriormente, mas a de sexta deu um pau no Instagram, que até hoje, se eu tento salvar, fala, o vídeo está sendo processado. E a Luciana só está aqui hoje por causa da Valdete. Mesmo que a gente não tenha gravado a live da Valdete, e algumas pessoas me perguntaram, ontem mesmo a Samira me mandou uma mensagem, onde está a live da Valdete? Não sei, aconteceu, o Instagram não quis, e que Deus está fazendo a função dele lá, não sei o porquê. Beleza? Mas vamos lá. A gente sempre começa com uma frase do dia, antes de eu fazer a primeira pergunta para a Luciane. E a frase do dia é: a humildade é a marca dos grandes líderes. Eu queria que você pensasse nisso, no dia a dia. Porque é muito fácil ser humilde quando você é pequenininho, quando você é fraquinho, quando você não tem resultado. Mas eu quero saber na hora que você começa a ficar forte, ficar grande, alcançar os grandes níveis, ter uma vida boa financeiramente. Você continua humilde ou não? Deixa eu dizer para você, eu não conheço ninguém que chegou no topo e que manteve no topo que não fosse humilde, beleza? Então eu queria que você pensasse nisso. Hoje, a nossa convidada especial, na sexta-feira a gente fez uma live aqui, e aí comentando sobre atividades, a Valdete falou das cestas shakes, que a Luciane estava trabalhando. Eu não pensei 2 vezes, peguei o contato dela, mandei uma mensagem e ela se prontificou. Então hoje nós temos aqui membro da equipe de milionários da Herbalife, focadíssima, primeira vez aqui na nossa live, Luciane Nascimento. Luciane, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, e a gente vai te bombardear de perguntas aqui hoje, e a primeira delas é, fala pra gente, quando a Herbalife apareceu na sua vida, quais eram as suas maiores insatisfações? Bom dia, Wellington. Tudo bem com vocês? Estão me ouvindo bem? Luciane, se você puder voltar 15 centímetros para trás, tá pegando assim na sua testa. Já melhorou um pouquinho. Melhorou? Beleza. Ótimo, perfeito. Tá ótimo agora? Então, você quer responder a pergunta? Desculpa que eu estava ajustando aqui. Tá. Se você quiser voltar mais um pouquinho ainda, você pode voltar, porque tá pegando o seu cabelo. Não sei se dá para voltar a cadeira assim, ó. Assim? Tá melhor? Tá melhor. Aí a gente tá vendo você toda e tava cortando sua cabeça. Beleza? Fala pra gente, quando a Herbalife apareceu na sua vida, quais eram as suas maiores insatisfações? Então, quando a Herbalife apareceu na minha vida, eu estava num momento, assim, bastante trabalho, estava acima do peso, e inicialmente eu não enxerguei a oportunidade, né? Mas comecei a usar o produto e com o meu resultado eu fui enxergando, né? Que aquilo estava fazendo tão bem para mim, eu queria trazer esses benefícios para minha família. E a minha insatisfação na minha área, eu sou contadora, vim da área de auditoria, né? Eu tinha muito trabalho, pouquíssimo tempo para ficar com meus filhos, para ter, né, momentos de lazer. Então eu me encontrava nesse momento, eu gostava do que eu fazia, mas ganhava até que relativamente bem, mas assim, não sobrava, né? Era aquele negócio, vivia bem. Tinha minha casinha, meu carrinho, mas assim, a gente não parava para sonhar, nem para pensar, porque não tinha tempo, né? E eu estava na insatisfação que eu queria viver mais a minha vida, não tinha reconhecimento também na minha área. E eu fui vendo, comecei a ser convidada para alguns eventos da Herbalife para conhecer mais sobre a oportunidade e eu via a qualidade de vida do pessoal. E o principal, a perspectiva de futuro, né? Que eu não via mais na minha área, porque eu olhava para os meus líderes na empresa que eu trabalhava e eu não me via ali. Tanto pelo estilo de vida que eles tinham, pelo excesso de trabalho, porque eu já trabalhava pra caramba, não tinha quase tempo para os meus filhos.
E eu não queria ter aquela vida, né? Então essa foi a minha principal insatisfação. Galerinha, mete o dedo no aviãozinho aí, 713, 112 pessoas na live. Hoje a gente tem membro da equipe de milionários da Herbalife, diretamente da Baixada Santista. Então se prepare, porque vai ter muito conteúdo legal hoje. A gente vai abranger o negócio da Herbalife num todo. Então já mete o dedo no aviãozinho aí e coloca a gente para dentro, beleza? Luciane, se você pudesse escolher assim, ó, a principal conquista que a Herbalife proporcionou, que no mercado tradicional você não teria se você continuasse lá. Olha, eu costumo falar assim, que nem é até difícil de mensurar, mas a qualidade de vida e o tempo que hoje eu tenho para minha família, que é o que eu mais valorizo. Então, eu jamais teria a qualidade que eu tenho hoje, determinar essa liberdade que eu tenho em relação à minha agenda. Eu falo assim, né? Eu trabalho bastante, mas eu determino os horários, né? Eu escolho com quem eu quero trabalhar, o local que eu quero trabalhar e o tempo que eu quero trabalhar. Galera, a Luciane falou algo aí agora sobre eu trabalho bastante. Quando eu conheci a Herbalife, eu tinha 4 lojas num shopping, tá? E geralmente eu estava lá às 6 horas da manhã e eu saía de lá geralmente 11 horas da noite. Vocês não vão acreditar. Hoje eu trabalho muito mais do que antes, mas eu me divirto nisso aqui. Assim, é prazeroso. Sabe por quê? Porque lá, às vezes, quando eu fechava o shopping às 11 horas da noite, tá bom, acordava outro dia de manhã e ia pra lá. Com a Herbalife, eu até sonho com a Herbalife, sabia? Assim, é 24 horas, eu sou ligado. Eu estou ligado, qualquer lugar. Se eu estou no Uber, eu estou pensando em Herbalife. Antes não. Se eu estava dentro do avião, eu não estava pensando nas minhas empresas, né? Eu não estava querendo fazer negócio. Então, ou seja, hoje esse negócio é tão gostoso. Um dia desse eu falei para um cara, alguns anos atrás, estava tomando um vinho lá em casa, eu falei com um cara assim, ó, eu trabalho demais, cara. Ele disse, você não trabalha não. E nós começamos a discutir. Eles falavam que eu não trabalhava, eu falava que eu trabalhava. Eu falei assim, você tá maluco, cara? Como que eu não trabalho? Faço isso. E aí eu relacionei lá 300 mil coisas que eu falo. Eu sou você não trabalha não, cara. Sabe por quê? O que você faz, você gosta, você faz com prazer, você se diverte. E eu falei assim, meu Deus, eu nunca tinha pensado desse jeito. Mas voltando à história, eu continuo trabalhando muito. Vamos lá, me diga uma coisa aqui. Vamos falar de fazer Herbalife em tempo parcial. Durante quanto tempo você fez Herbalife em tempo parcial? E que dicas que você dá para quem está chegando ou para alguém que já está na Herbalife, mas quando ele cadastrar alguém, ele pode orientar alguém como fazer isso em tempo parcial? Então, eu comecei em tempo parcial, né? Então, os meus primeiros 6 meses foi tentando conciliar, porque na época eu já estava trabalhando, eu pedi demissão do meu trabalho para entrar na CLT de novo, mas aí eu decidi ficar por um tempo como autônoma, né? Fazendo cálculos judiciais, perícias judiciais também. E aí, em tempo parcial, eu ia indicando os clientes para o meu coach, né? Então, assim, o trabalho era esse. E eu também frequentava um espaço, eu vim através de um convite do espaço. Então, todo mundo que eu começava a falar, empolgada, animada com o meu resultado, eu levava no espaço ou eu indicava para o meu coach. Então, eu trabalhei muito assim. E uma outra coisa, a oportunidade que eu tinha, eu sempre gostei muito de reunir os amigos. Então, eu trazia os amigos, só que no início até era uma coisa tão natural que o pessoal falava assim, nossa, é engraçado, porque você vende sem aquele negócio de querer vender, porque eu queria mostrar o meu resultado. Toma esse chá aqui, toma esse shake, experimenta aqui esse patê que eu fazia muito, um patezinho com a sopa para os meus amigos quando chegavam em casa. Então as primeiras vendas foram até assim, foram surpresas para mim, porque eu só queria mostrar o que estava acontecendo comigo e as pessoas começavam a pedir, eu quero tomar esse negócio que você está tomando, porque você está totalmente diferente, né? E então assim, então, em tempo parcial, eu fui fazendo esses encontros, que hoje eu vejo que é o que era a festa shake já naquela época, né? Eu fui fazendo esses encontros e aos poucos eu fui deixando, né, essas atividades que eu tinha para me dedicar, até porque eu abri meu primeiro espaço. Mas os primeiros 6 meses foram em tempo parcial. E até hoje eu trabalho com todo mundo que entra, na verdade, para mim, esse é o passo a passo. Construir, né, ali um programa para que ele construa o resultado, porque eu tenho certeza que vai falar com paixão do produto para quem essa pessoa encontrar, e já marcar a primeira festa shake. Show.
Galera, duas coisas que ela falou para mim que foram coisas de. Há quanto tempo atrás você recebeu esse convite, Luciane? 16 anos. Tá. O que ela falou de 16 anos? Duas coisas. Número um, um convite. E número dois, que ela falou que ela compartilhava o resultado dela no normal dela, no dia a dia dela. Aquilo de 16 anos funciona bem hoje, mas muito bem. E vai funcionar daqui a 10, 20, daqui a 50, daqui a 100 anos. Luciane, como que alguém te entregou um convite e te falou o quê? Funciona ainda hoje? Funciona, com certeza. E assim, foi até uma forma inusitada, porque eu estava buscando emagrecimento, já estava fazendo várias coisas, sempre tomei remédio para emagrecer e tal. E aí eu vivi em efeito sanfona. E esse rapaz, um jovem, né, na rua me parou perguntando se eu queria perder a barriga, né? E eu fiquei muito chateada, brava, né? Como que um homem para uma mulher, né? Desse jeito. Mas ele falou depois pra mim que ele ficou me analisando desde longe e eu ficava me olhando e arrumando a roupa quando eu via o meu reflexo nos carros, né? Então ele falou: essa daí é meu alvo. Ela quer perder peso. E ele tocou bem no meu ponto fraco, né? Eu tinha tido a minha segunda filha, tinha 2 anos, eu ainda estava um pouco cheinha, né? E aí ele me perguntou, ele falou assim, mocinha, posso te parar? Aí eu gostei do mocinha, né? Aí ele falou assim, eu queria te fazer um convite, a gente está com um espaço de vida saudável, como se fosse um restaurante saudável. Ele fez assim, eu vi que você está querendo perder a barriga, tal. Eu, como assim, né? Aí ele assim, não, desculpa, é que assim, eu vi você, né, se arrumando ali no reflexo do carro, a gente tem aqui um espaço, você gostaria de conhecer? Nossa, eu tive assim um delay, né? Na hora eu falei, gente, e agora, né? Eu fiquei entre a cruz e a espada, eu queria conhecer essa alternativa, mas eu fiquei chateada com a forma que ele me abordou. Mas eu decidi dar uma chance e conheci o espaço dele. Galera, deixa eu dizer para vocês, convite continua funcionando, não tem nada tão assim, tão atualizado quanto o convite. Você não pode sair sem ter um convite pronto para você. Galera, imagina bem se essa pessoa não tivesse gerado esse contato com a Luciane, como estaria a vida dela hoje. A gente não tem nem ideia, não é verdade? Então, faz uma coisa, faz essa função que você pode fazer e não custa nada. Saia com o panfleto, fale com uma pessoa a mais, tem gente aí precisando. Ó, quando alguém olhou para ela e viu que ela estava acima do peso, eu te garanto, se você fizer isso aí na rua hoje, você vai ver mais de 60% das pessoas acima do peso. Então, vamos aproveitar que a gente pode literalmente mudar a vida das pessoas. Luciane, vamos lá. Você trabalhou 6 meses em tempo parcial e já abriu um espaço Vida Saudável. Como é que você usa? E, galerinha, faz uma coisa para mim. Quem tem espaço Vida Saudável, só para a gente conhecer um pouquinho a sala aqui, eu acho que eu nunca perguntei isso aqui em 5 anos de live. Escreve para mim aí, quem tem espaço Vida Saudável, escreve assim, eu tenho. Enquanto isso, eu vou fazer uma pergunta para a Luciane, tá? Porque eu acredito que a gente vai atingir muita gente aqui. Como é que você usa o Espaço Vida Saudável como plataforma de negócio, né? O que você faz dentro do Espaço Vida Saudável? Então, para mim, o espaço, como eu vim da CLT, eu costumo falar isso para a minha equipe e para todo mundo, né? Como eu vim do emprego formal, eu precisava ter horário de início, horário de fim, isso a minha cabeça, ela nunca funcionou muito bem. Ai, eu vou, não vou. Tinha que ter, né, determinados horários que eu ia trabalhar. Então, o espaço para mim foi o que mais se encaixou. Né? Então, eu abri espaço com o conceito de empresa. Então, eu vou para a minha empresa, então eu saía no horário como se eu fosse trabalhar na empresa, para não me sabotar, então eu já ia para o espaço logo cedo, as lojas não tinham aberto, eu já organizava o espaço, já deixava tudo preparado e já me preparava para o que eu ia fazer naquele dia. Né? Então, assim, para mim era o meu emprego, né? Era o meu. Trabalhava para mim mesmo, mas eu tinha essa disciplina, né? Então, ali dentro eu já criava estratégias de como eu vou fazer para divulgar, né? Uma coisa assim que eu gosto de salientar é que quando eu abri esse espaço, eu já fui com 2 linhas de downlines meus para trabalhar junto comigo. Eu nunca trabalhei sozinha nesses anos, né? Eu já fiz uma proposta para pessoas que estavam iniciando, que já tinham se cadastrado,
vamos comigo, a gente vai começar um trabalho forte com o espaço. E o espaço, enquanto empresa, enquanto plataforma, ali eu faço tudo, né? Então eu faço festa shake, eu convido para uma apresentação de negócio, Calma, eu calma, faço. calma, 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 calma. Vamos por partes. Como é que você faz uma festa shake dentro do espaço? Quem é que você convida? É convidado seu? É convidado de um distribuidor? Como que é a dinâmica lá dentro? Então, assim, existem duas maneiras assim que eu trabalho com a festa shake. Normalmente eu trabalho a festa shake com quem está começando, né? Eu faço duas, três festas shakes até a pessoa aprender. Mas, às vezes, você não está com pessoa. Você quer falar alguma coisa, não? Eu vou, mas a gente consegue falar de fazer. Essas festas shakes que você faz duas ou três pessoas, é dentro do seu espaço ou fora? Tanto faz. Mas Tá. eu ofereço. Depois eu quero saber como que é fora, tá bom? Mas vamos fazer para dentro do espaço primeiro. Quem é um distribuidor que faria uma festa shake dentro do espaço e não na casa dele? Ah, então, o que que acontece? Tem pessoas que colocam muitas restrições para fazer a festa shake, porque, o meu sofá não tá novo, a minha casa tá em reforma e tudo mais. Então, assim, eu já coloco o meu espaço para não ter risco da pessoa falar, não vou fazer, tá? Então, esse é o ponto número um. Eu Show. gosto, particularmente, de fazer no espaço, porque já tá tudo pronto, né? Eu tô no meu ambiente, eu me sinto mais segura. E na casa, a gente sabe que. Depois a gente fala da casa. Mas no espaço já está tudo pronto, então eu falo, olha, existe uma diferença bem grande. Quando a gente faz o evento no espaço e a gente vai convidar os seus conhecidos, as pessoas, né? Os amigos, os familiares, querendo ou não, eles já pensam um pouquinho assim, é um ambiente comercial, ele já vem com uma armadura. Eu percebo que tem essa diferença. Quando Sim. faz em casa, tem muito mais adesão. Mas, quando não tem opção, eu faço no espaço. Ou então também, por exemplo, quando eu não estou com um consultor começando, ou não tenho nenhum supervisor novinho querendo fazer, eu mesmo marco uma festa shake. Eu provoco uma oportunidade. Aí eu junto dois, três supervisores, coloco no grupo da família, né? Que é a família dos nossos supervisores. Falo, gente, olha, vou fazer um coquetel aqui no espaço, tal, de que se tiver alguém começando, algum cliente, convida, traz, vamos fazer uma festa shake comunitária. E aí já vira, né? Um coquetel, uma festa shake grande, porque se cada um vier 5 pessoas, cada um traz um, dois, pronto, já virou uma festa shake, é uma oportunidade de eu treinar eles também e incentivar que eles também façam. Show, show. Galerinha, 162 pessoas na live antes de 7h30. Acho que foi o recorde dessa semana, hein? Então, dessa semana não. Já acho que inclusive da semana passada também, nesse horário, mais de 160 pessoas. Então já mete o dedo no aviãozinho, 10 pessoas para todo mundo aí agora no aviãozinho, para a gente bater logo 200. Vamos lá. Você falou também que além de festa shake, você faz uma apresentação de negócio lá. Como é essa apresentação de negócio? Quem é que é convidado? Quem convida? É só você? O distribuidor convida também? Qual que é o horário? Como que é a rotina lá dentro? Conta um pouquinho para mim como a gente pode... Já que esse monte de gente escreveu que tem espaço vida saudável, eu posso garantir que 99% não faz nada de festa de apresentação dentro de espaço. Mas o que você faz? Então, assim, quando é apresentação de negócio, eu costumo marcar num horário que o espaço não está aberto. Certo? Normal. E é possível, né? Mas muitas vezes que não é possível, eu já deixo, por isso que é bom estar trabalhando com outras pessoas dentro do espaço, que eu falo, gente, tem uma apresentação de negócio agora. Eu sou uma pessoa que eu converso muito no salão. Para mim, a parte mais importante é o relacionamento. Eu tenho clientes desde quando eu comecei, que são fiéis. Se eu mudo de espaço, eu abro outro espaço, eles vão. Também a gente não perde esse relacionamento. Mesmo que a pessoa pare de tomar o produto por um tempo, a gente permanece com esse relacionamento e uma hora ou outra ele acontece, né? Por exemplo, agora eu tô com uma pessoa que já é minha cliente há 8 anos, agora que despertou e ela tá assim, explodindo, né? Muito legal. E a gente está fazendo festa shake com ela, só isso. Ela trabalha no mercado tradicional. Então, assim, eu marco em um horário separado, só que nesse relacionamento que eu vou criando no espaço, eu já vou identificando ali as insatisfações. Que eu vejo que muitas vezes a gente perde o principal do espaço, né? Eu vejo nas minhas andanças, quando eu vou, em outros espaços, a gente vê muito pessoal no Instagram, no WhatsApp, às vezes você tem ali um mundo, pessoas tomando, não importa se é uma, duas, três, em vez de estar conversando, você está focado mais com a cabeça
fora, né, do que está presente ali. Então, eu gosto muito de conversar e se ela der, deixo já, entro no assunto do negócio. E eu gosto muito de contar sobre fazer paralelos, né, com a minha vida quando era na CLT, no emprego, porque a grande maioria dos meus clientes fazem parte ainda da CLT, do emprego formal. Então, eu vou fazendo comparativos. A pessoa fala, por exemplo, do filho que não está tendo tempo, que tem que contratar babá, que a babá saiu da escola. Eu já sempre faço comparativo. Ah, que nem eu vou falando da minha vida, como que mudou depois da Herbalife. E aí eu vou atraindo a pessoa sem ser aquela pessoa que chega já pressionando, né, para falar abertamente do negócio. E assim, eu sempre procuro perguntar se a pessoa está aberta a uma oportunidade. Se ela me dá indícios que ela está aberta a uma oportunidade, eu vou aos poucos falando e compartilhando experiências. E mostrando o meu resultado também, né? Como que você convida? Vamos imaginar, fala um horário normalmente que você faz uma apresentação de negócio dentro do espaço. O horário? Só uma pergunta, calma. Você marca um horário onde junta várias pessoas ou você faz apresentações individuais aleatoriamente ali? Ah, não, eu gosto de marcar individual para falar com a pessoa. Então, por exemplo, se eu estou com um participante no espaço e aí eu vi que surgiu o assunto, eu pergunto se ela está aberta. Sim, então eu falo assim, você consegue vir um outro horário para a gente conversar em particular aqui? Porque eu acho que transmite mais seriedade e profissionalismo. Mas, se a pessoa não tem outro horário, eu pego uma mesinha e falo com ela ali mesmo. O espaço está bombando e eu estou conversando com ela ali. Ok, galera, para ficar entendido, então, nós não estamos falando de uma reunião onde vai juntar 10, 20, 30 pessoas. Não, é individual mesmo, você tem a oportunidade, descobriu a insatisfação da pessoa e ali você vai explicar para ela como funciona mais ou menos. Não é isso? Sim. Beleza. Sim. Tá, mais do que, além de festa shake, você fazer a apresentação de negócio, tem mais alguma coisa que você faz dentro do espaço? A gente trabalha com o desafio 15 dias, então as pesagens estão no espaço, né? Eu marco apresentações um a um para mostrar o P90, que é um programa, né, de 90 dias, enfim. Eu faço essas avaliações, né? Então eu vou marcando no horário que dá. Já marquei à noite, já marquei muito cedo. O espaço, independente do horário do espaço, eu vou marcando com a pessoa o horário que vai encaixando a agenda dela com a minha. Então, são as avaliações. A gente faz parceria também. Então, por exemplo, sábado passado teve um evento para mulheres empreendedoras. Então, eu cedo o meu espaço, faço ali um coquetel e as pessoas fazem o evento deles ali no meu espaço e eu tenho uma oportunidade de falar do meu negócio. Normalmente eu sorteio alguma coisa, faço pesquisa para que eles possam eu ficar com essa lista de contatos, né? Para que depois eu entre, né? Tenham mais um trabalho aí, faço as avaliações e tudo mais. Então, eu uso o espaço também como plataforma para fazer tudo. É minha segunda casa. Tá, eu vou te fazer uma pergunta sobre desafios, mas deixa eu te perguntar uma coisa antes. Você falou assim, quando eu rondo e vejo assim, visito o espaço onde as pessoas não estão focadas, estão mais distraídas, quantos espaços você tem na sua equipe? 20 espaços. 20 espaços. Eles são mais ou menos próximos de você na sua região? Não, assim, Santos aqui é bem distribuído. Aí Mas tem. é toda na Baixada Santista. Galera, deixa eu dizer para vocês a importância de a gente entender a funcionar o nosso negócio, tipo um efeito furacão, que às vezes se ela mora em você mora em Cubatão? Eu moro em Santos hoje. Tá. Se ela mora em Santos, e aí ela amanhã monta um espaço em São José do Rio Preto, depois monta um em São Paulo capital, aí depois ela monta um lá, sei lá, em Bauru. É longe, é difícil acompanhar a distância. Então, deixa eu dizer para você, eu já falei isso algumas vezes na live, aprende a dominar a sua região, faz um raio aí de 20, 25 quilômetros em volta da sua cidade, né? Ontem eu tenho um grupo de foco, funciona toda segunda-feira, não sei se tem alguém aqui na live agora, e eu falei exatamente sobre isso. Você tem ideia, Luciane, quantos bairros tem em Santos? Olha, eu vou te ficar devendo essa informação. Eu não sei, mas... Vamos imaginar que tenha 50. Estou chutando um número, 50. Tem mais.
O que impede Luciane de ter em 3 níveis um supervisor em cada bairro desse? Nada. Exatamente. Nada impede. Agora eu vou melhorar a situação. O que impede se Luciane tivesse um supervisor que tivesse espaço de primeira linha em cada bairro? Já imaginou como? Eu estou falando só em Santos. Não estou falando Platão, não estou falando Guarujá, não estou falando Praia Grande, Manganguá. Tá sentindo que eu conheço da geografia daí, né? Tá sentindo. Tá sentindo. Então, deixa eu te dizer, você tá entendendo o que eu tô falando? Se você falar assim, não, vou focar só aqui, ó. Eu vou mapear esse negócio aqui, mas eu vou focar um espaço em cada lugar aí. Então, galera, o negócio nosso é grandioso, mas a gente não tem literalmente nada, nada, nada. Já vai uma tarefinha para você e vai. Faz uma relação agora, procura aí no Google, dê um Google e procura assim, quais são os bairros da minha cidade? E se você for mais a fundo ainda, faz uma coisa, quais são os bairros da minha cidade e qual é a população de cada bairro? Só isso. Pesquisa no Google, vai te soltar uma lista, você vai ter lá, bairro A 35 mil pessoas, bairro B, 17 mil pessoas, bairro D, 80 mil pessoas. Só para você ter ideia do potencial que você tem aí e você está querendo ir para outros lugares, ir para outro país, ir para Miami, em vez de cuidar aí pertinho de você, entendeu? É muito mais fácil. Porque se ela amanhã tem aí 50, 60 espaços só em Santos, sabe o que acontece? Ela vai fazer um STS em Santos, vai bombar, porque o negócio é todo abaixo dela. É isso que eu queria que você começasse a pensar a partir da sua cidade. E não importa, a minha cidade tem 15 mil habitantes, beleza, faça aí em 15 mil habitantes, mas comece aí, beleza? Vamos lá, dá uma geralzona pra gente, como é que você trabalha com os desafios, tá? Seus desafios, a maioria são de 15 dias ou de 21. Pega o que você faz mais e qual que é o passo a passo dele. Como que você convida, o que você promete, tem prêmio, não tem? Então, a gente tem uma esteira aqui na Baixada que é o desafio 15 dias. Temos a plataforma também do de 21, mas o que a gente orienta, assim, eu particularmente, eu já trabalhei com a plataforma de 21, mas eu sou muito focada no presencial. Como eu já trabalho com espaço que já toma o nosso tempo, né, a festa shake e tudo mais, eu foco no desafio. Então, eu coloco na minha cabeça que eu tenho que ter pelo menos 10 desafiados todos os meses e normalmente não falha esse número, não. Então, assim, a gente trabalha já com essa esteira, a nossa esteira de trabalho, que é com desafio, né? Independente de ter espaço ou não, ele encaixa em qualquer ferramenta. Se eu fecho um programa de 90 dias, eu coloco a pessoa para fazer o desafio 15 dias, eu falo que ela ganhou o desafio para fazer 3 edições, então é uma forma também de melhorar o acompanhamento ali. E o nosso reconhecimento é no nosso STS. Então, a gente tem tudo amarrado. Tinha pessoas que nunca levavam convidados no STS, hoje, por conta do desafio, conseguem fazer fechamento e até supervisores abaixo. E a gente tem um evento bem curto, né? Um STS bem curto, que é justamente para agregar tanto cliente como pessoas que querem negócio, né? Que estão procurando oportunidade, e aí tem o fechamento. Né? E no final do evento, a gente sempre entrega uma folhinha de invitação, que é para continuar o trabalho, a gente sempre trabalha dessa forma, e assim, é uma esteira que mesmo que a pessoa não tenha espaço, ela consegue trabalhar com o desafio, ela vai no espaço de alguém, a gente ajuda. Por exemplo, essa linha nova que eu tô agora, que é uma cliente de 8 anos que eu tenho, que nunca quis enxergar o negócio, eu tô indo na cidade dela. Por quê? Porque ela tá colocando 10 pessoas no desafio, né? Então eu falei, ela não sabia como trabalhar, eu falei assim, ó, coloca 5 pessoas na tua casa que eu vou lá. Ela falou, nossa, você vai vir na minha casa? Eu falei, óbvio que eu vou, só que eu vou depois que eu fechar meu espaço. E aí a gente marca 8 horas da noite e ela coloca 15, 16, 20, no último ela colocou 20 pessoas dentro da casa dela, na garagem do filho, e a gente faz a pesagem toda ali, inicia uma festa shake e põe no desafio. Mistura todas algumas ferramentas aí. Show. Galerinha, eu quero falar ainda de festa shake, quero falar ela tá fazendo um trabalho incrível em academias pequenas de bairros, nós vamos falar desses assuntos ainda, tá? Mas antes eu quero perguntar, o que você faz no dia a dia ou tenta fazer para recrutar novos distribuidores?
Para recrutar, então assim, como eu falei para você, como a minha principal ferramenta é o espaço, e ali eu vou identificando, então faço esse trabalho de relacionamento, tá? E sem contar que quando a gente tem um evento, eu sempre falo com algumas pessoas. Então a gente, principalmente, todos esses anos eu faço isso, mas nos últimos treinamentos, depois que entrou o Eric Work, a gente tem os treinamentos específicos para recrutar, então sempre, todos os dias, né, tá em contato, mandando mensagem se a pessoa tá aberta à oportunidade. Então a gente, como a gente trabalha com HOM virtual e o sistema presencial, então toda terça e quinta a gente tem evento, então eu tô sempre convidando. Né? E sem contar que se a pessoa não pode nem no presencial e nem no online naquele horário, eu já tenho uma HOM gravada que eu mando. Mas, assim, as provocações que eu faço, basicamente, é no espaço onde eu tenho, sempre pedindo indicação, conversando, identificando se a pessoa tem uma insatisfação, né? Principalmente de dinheiro. Então, eu sempre pergunto, uma pessoa reclama de trabalho, eu falo assim, ah, você trabalha bastante, mas você deve ganhar bem, né? E aí a pessoa, ela já fala, não, pior é que eu nem ganho bem e tal. E aí eu vou entrando no assunto. Se ela falar que ganha bem, eu espero para ver se eu consigo identificar uma outra insatisfação que eu possa falar. E assim, mais isso, eu sempre estou publicando no meu status do WhatsApp, eu acho que funciona muito, a gente esquece às vezes, né? Vai ter um evento e normalmente a pessoa, alguém pergunta como funciona, como que é, eu coloco um coração, colocou um coração para mim, já me dá abertura para eu chamar essa pessoa para falar. Mas basicamente é isso, é bem orgânico. Galera, parabéns para você que está aqui na live. 165 pessoas. Mete o dedo no aviãozinho e manda logo para 10 pessoas, porque daqui para frente agora a gente vai falar sobre desenvolver novo distribuidor, festa shake e abrir espaços em academias, tá? Me diz uma coisa, quando você cadastra alguém, quais os primeiros passos para você desenvolver um novo distribuidor? Então, quando eu cadastro alguém, o ponto principal que eu falo é a questão de usar seriamente o produto, né? Porque se a pessoa não usa e não constrói o resultado dela, não que isso precisa vir nessa ordem. Ah, eu preciso construir um resultado para poder começar a trabalhar. Não, é simultâneo. Mas se ela não está sério consumindo, ela não vai falar com paixão para as pessoas. Ou não vai, mesmo que não fale no início, que está trabalhando, eu até oriento a pessoa que não sabe muito, não fala. Fala que a sua coach vai presentear com avaliação. Eu tenho uns scriptzinhos, né? Que eu gosto muito de trabalhar como se fosse. Eu estou treinando a pessoa, né? Então, eu estou em treinamento, você pode me ajudar e tal. Então, eu trabalho muito isso para trazer a lista quente da pessoa. Mas, inicialmente, eu já faço um programa para ela tomar o produto em casa. E, ao mesmo tempo, a gente já faz uma lista de nomes. Tá? E aí eu pergunto para essa pessoa: você quer mandar a mensagem para essas pessoas ou você quer que eu mande? Então eu tenho o script já para ela mandar e para eu mandar. Só que eu peço, quando eu mando, eu peço para ela avisar um por um que eu vou fazer, que ela foi presenteada com a avaliação, e aí eu procuro marcar essas avaliações quando essa pessoa tá presente, quando esse novo distribuidor, porque o meu intuito é que ensinar essa pessoa. E já marca uma festa shake. Então, é a lista de uso o programa para ele usar de consumo, ou já de venda, se a pessoa vai fechar 500 mil pontos, ou já a supervisão, independente disso, ele vai usar o produto seriamente, vai fazer a lista com os nomes, com as principais pessoas. Se for uma pessoa que veio através de negócio, a gente já monta 10 nomes de produto e 10 nomes de negócio, e data da próxima, da primeira festa shake. Basicamente Perfeito. é isso. Bom, beleza. Vamos falar de festa shake. Alguém está perguntando aí se essa HOM que você manda é você mesmo que apresenta ou HOM de alguém? É a HM de alguém. Beleza. E se alguém perguntou, se você puder disponibilizar o link, eu vou colocar lá no canal do Telegram. Beleza? Vamos lá. Vamos falar de festa shake então. Vamos imaginar que você me cadastrou, uma pessoa, não importa quem seja. Essa pessoa aí que você cadastrou aí agora, de 8 anos, era cliente aí. Com quem que geralmente você faz festa shake? Como que de bem-vinda, Tati, diretamente de não sei aonde, perto de Piauí. Aqui, me diga uma coisa, quem é que você convida para a festa shake? A festa shake é de quem? Como que essa pessoa convida para a festa shake? E como é a prática dessa festa shake lá na hora?
Tá. Então, assim, normalmente eu faço com o novo distribuidor, tá? Ou o novo supervisor. E aí, o convite, por exemplo, a gente tem várias formas de convidar. O último agora que a gente fez foi numa tarde, foi um feriado, eu fui para outra cidade fazer com meu primo e com a esposa, e a gente chamou de shake hour, como se fosse um happy hour, a gente chamou de shake hour, e aí convidou as pessoas. Aí a gente faz um convitinho, hoje o chat GPT está aí para muito fazer isso também, né? Então a gente faz um convitinho, vou fazer um coquetel, né? Normalmente, assim, uma coisa bem descontraída, tá? E Então, aí, pera uma como é coisa, o convite é um cardzinho online, é? A gente faz um cardzinho e um texto. Quem tem preguiça de abrir a imagem, ler o texto, quem não tem, só olha a imagem. As duas coisas a gente já manda, como se fosse uma flyer, Você né? pode Se você compartilhar uma dessa também? posso sim. E aí a gente faz, como que é a sequência da festa? Se, independente de ser no meu espaço, Só você deixa eu quer. perguntar antes. Essa pessoa, geralmente, ela convida quem? Parentes, amigos, convida todo mundo, gente de perto, gente de longe, como é na prática? Isso é importante. Assim, ó. Agora, algumas festas shakes eu faço focadas no desafio. Então, se o desafio vai começar, então já marca uma festa shake para pesar todo mundo e já faz, né, tudo junto ao mesmo tempo. Mas uma festa shake tradicional, sem desafio, é, eu falo o seguinte, ó, vamos lá. A gente tem, o ideal seria a gente montar grupos. Por quê? Porque eu vejo que as pessoas interagem melhor. Por exemplo, o Sim. pessoal da igreja convida as pessoas da sua igreja. Show. Normalmente vai 30% na festa shake. Né? Como a gente não conhece ainda muitas pessoas, a gente não sabe como que é ela dentro do círculo de amizade dela, se ela já tentou um monte de coisa, não deu certo. Então, se ela é esse tipo de pessoa, menos pessoas. Se ela é uma pessoa é ponta firme, tem palavra, né? Que normalmente vai muita gente. Então eu já vou sentindo ali como que é essa pessoa. Mas aí eu falo que chegam uns 30%. Então, eu peço para convidar mais ou menos de 20 a 30 pessoas, porque se vai muita gente, a gente perde o controle na hora do fechamento. Eu nunca vou sozinha para festa shake, então sempre tem alguém comigo para ajudar nos fechamentos e na hora de apresentar. Eu faço a apresentação na pasta mesmo, então eu já chamo alguém para me ajudar para segurar a pasta. E Tem o que comes e mais? bebes? Tem. Aí eu faço um coquetel. Se a pessoa tem produto, eu falo para ela fazer algumas coisas, outras eu levo de presente. Então é O sempre que um seria o coquetel? Você serve o que na festa chique? patê com a sopa lanche, né? Que é o abre portas de qualquer lugar que a gente vai. Mini pudinzinho, né? Aí às vezes eu ponho uma frutinha ali junto. Aí a gente leva para comer mesmo, é isso. Eu falo para a pessoa, enquanto a gente não monta o coquetel, ela deixa um amendoinzinho ali na mesinha para o pessoal beliscar, porque as pessoas ficam ansiosas, esperando, fica aquela cara assim. Levo bebidas, normalmente eu levo uma bebida com fibra e o chá, né? E o que mais? É isso. Se eu tenho, Tá. por exemplo, Aí marcou 7h30 da noite. As pessoas começam a chegar às 7h30. Começa, começa. e que hora você começa a apresentar? Como que nesse meio intervalo aí, até começar alguma coisa, vai conversando, vai fazendo o quê? Então, antigamente as pessoas começavam a comer e a gente esperava mais um tempo, então sempre demorava 30, 40 minutos, porque a pessoa, o dono da festa shake, fala, ai, tem fulano, e fica ligando, isso é péssimo, né? Eu sempre falo, se preocupa com quem tá aqui, né? Você já convidou, quem vai vir, depois eu vou te explicar como fazer com essas pessoas que não vieram, né? Aí a gente faz uma repescagem e depois faz uma outra festa shake. Mas hoje, como que eu faço? Já há alguns anos, o que eu fiz? Eu falei assim, para ocupar esse tempo, enquanto a gente está esperando as pessoas chegarem, eu faço avaliação em todo mundo que chega. Então, a pessoa que chegou, ela faz a avaliação. Inclusive, na flyer, muitas vezes a gente coloca, todas as pessoas ganharão uma avaliação de bioimpedância. Então, só isso já valeu a pena a pessoa ir na festa shake. E, além disso, Tá, eu deixa sempre eu te fazer faço. uma pergunta, aproveitar aqui. Quando você faz a avaliação de alguém, você analisa o resultado com ela imediatamente ou não analisa o resultado?
Não, eu analiso junto com todo mundo. Eu faço avaliação, eu faço só a avaliação, e aí eu vou separando as fichas. Quando todo mundo, eu terminei de fazer a avaliação de todo mundo já chegou, já degustaram, aí o dono da casa, se está no meu espaço, eu falo assim, ó, vai servindo o pessoal. Porque as pessoas ficam com vergonha, aí já põe o chazinho, aí o pessoal já começa a conversar e tal, enquanto eu estou fazendo as avaliações. A hora que eu vou apresentar, vamos supor que isso daí deu um espaço de 30 minutos. Né? Em vez da pessoa ficar lá esperando, parada, eu estou movimentando porque eu estou fazendo as avaliações. Só que eu não entrego a ficha para a pessoa, eu fico com essas fichas, começo a apresentação, e aí eu falo, gente, olha, agora a gente vai analisar, vai ter um momento da apresentação que a gente vai analisar essa avaliação. Algumas pessoas nunca fizeram, outras não fizeram, e aí eu devolvo a ficha para cada um. E foi que nem professora mesmo. Olha, agora a gente vai aprender. Claro que isso aqui é só uma amostragem. Depois eu vou conversar com cada um individual para a gente marcar uma sessão personalizada. Para a gente poder, né? Então, assim, é quando eu vou oferecer o T90 ou qualquer um programa que a gente trabalha. Então, aí eu devolvo a ficha para todo mundo e aí eu vou no passo a passo explicando. Certo. Aí você explica os indicadores. Explica os indicadores. Tá. Você recolhe as fichas de novo depois? Recolho todas as fichas depois. Tá. Beleza. Recolho as fichas, que essa é a minha Aí base você vai de falar dados. assim, por exemplo, ó, eu estou dando um exemplo aqui. Ó, o IMC normal é de 18 a 25. Então, quem tem mais de 25 está com excesso de peso, quem está com mais de 30 está obesidade. Algo assim. Exatamente. E aí ficam assim, eles olham a deles e olham a do amigo, né? É muito, muito Mas bom. o ponto alto dessa parte é a idade. Que todo mundo quer saber a idade do outro, aí vira uma festa, assim, é bem E divertido. como é o fechamento da festa shake? Então, depois que eu faço essa avaliação, eu faço uma apresentação da Herbalife, porque a primeira parte. Calma, deixa eu perguntar aqui. Aí acabou, você faz primeiro a apresentação da pasta da Herbalife ou fala das fichas primeiro? Eu faço uma apresentação que a gente tem uma pasta que ela é uma conscientização alimentar. Então eu brinco com eles assim, por exemplo, quanto tempo que demora o frango? Né? Sabe assim, eu tenho uma pasta, se você quiser eu te mando também. Manda pra mim que eu vou colocar lá no canal do Telegram. Essa pasta, então, metade dela é essa conscientização e eu vou fazendo as pessoas raciocinarem, pensarem comigo. O meio dessa apresentação é a ficha, que eu apresento os índices, e a última parte da apresentação é quando eu começo a apresentação normal, que eu falo rapidamente sobre a Herbalife, sobre os produtos, eu explico o que tem na mesa do coquetel, os produtos que eu levei para eles degustarem, né? Porque antes eles só comeram, né? Aí eu vou explicando, vocês comeram patê feito como? Assim, assim, assado. E aí no final é a chamada para ação que a gente fala, né? Fala assim, olha, agora, gente, a gente está chegando no final da apresentação. Eu convido para o próximo evento. A gente vai ter um evento que vai ter mais detalhes, vão ter mais detalhes do que tudo isso que eu falei aqui. Foi muita informação, mas é um evento curto, né? De no máximo 1 hora. E aí eu falo para as pessoas que eu vou estar ali, né, com a nossa equipe, para tirar dúvidas e já ver o que cada um vai querer começar. Como que eles vão querer começar? Então não dou opção, eu falo assim, e aí a gente já vai ver como que cada um vai começar. Então já naturalmente ele sai e já vem direto a mim, né? E aí eu vou, por isso que eu não gosto de fazer a festa shake sozinha, tem que ter pessoas experientes comigo, assim, um consultor, um supervisor que já tem um pouquinho de noção, porque a gente deixa um display na mesa, né, com produtos fechados, cheios, e aí eu já vou colocando na mão deles para eles verem, ó, esse shake que você tomou é esse daqui, o Nutreve, o chá, e aí eu vou explicando e aí já vai saindo os fechamentos. Show. Eu levo a minha máquina, porque às vezes a pessoa ainda não tem máquina, eu levo a minha, passo tudo e depois já a gente vai fazendo lá as trocas. Beleza. Galerinha, 7h52, vamos falar agora de parcerias e como desenvolver o negócio da Herbalife em academias. Salvador tem 3 milhões de habitantes, eu não sei, tem ideia quantas academias deve ter em Salvador, mas eu imagino que no total deve ter mais de 300. Eu imagino que dessas 300 devem ter umas 20 que são de redes grandes, mas deve ter 280 que são academias menores, academias de bairros.
E a pergunta é, Luciane, como é que você está fazendo o trabalho com as academias? Então, Wellington, essa história, assim, até vou contar só rapidamente como que Pode contar, fique à começou. vontade. Logo quando lançou o Hype Drink, eu achei tão incrível. Eu sempre fui, eu sou do mundo contábil, né? Então tudo eu ponho em planilha, tudo eu faço os cálculos, né? E aí eu já comecei a apurar e eu falei, gente, a lucratividade nas bebidas é muito alta, né? E às vezes a gente fica criando um monte de receita. Não que eu seja contra, no meu espaço tem tudo também, mas eu falo, as bebidas as pessoas não dão tanto valor e tem uma lucratividade muito alta. E eu já fiz um estudo e aí eu comecei a analisar, especialmente o Sunset e o Hype, que são as bebidas que mais saem no meu espaço, e eu vi que dava muita oportunidade. E eu comecei a instigar o meu grupo, gente, olha, só que assim, eu sou uma pessoa que eu vou abrindo espaço e eu vou duplicando, só que aí entra gente nova, aí eu treino, eu vou para outra cidade, eu treino, eu volto para o meu, assim, eu não paro, eu preencho o meu tempo inteiro, né? Eu não tinha, não cabia na minha agenda fazer algo direcionado só para isso, né? Mas final de semana eu sempre fazia um evento ou outro em academia, evento de beach tênis, que meu marido joga beach tênis, faz crossfit, então a gente sempre ou estava fazendo na academia de musculação, ou no crossfit, ou no beach tênis, né? E assim, é legal, dá resultado, mas eu falei assim, gente, por que que o pessoal, né, não abre espaços assim? Começou a vir toda essa onda no Brasil de pontos de hidratação, do hype drink, eu falei, nossa, eu tô falando isso já há um tempo, mas se eu não fizer não, eu não consigo inspirar se eu não sou exemplo, né? E aí aconteceu uma situação no final do ano, a minha sobrinha entrou numa academia que ela já trabalhou, ela entrou e ela mandou uma foto para mim e falou: Tia, olha, dá para fazer um espaço aqui. E era um buraco só, era um quadradinho. Eu falei, nossa, na mesma hora falou assim, eu estava buscando uma oportunidade de tentar implantar esse projeto para inspirar a minha equipe também, que eu via que algumas pessoas estavam patinando e isso é tão simples de fazer. É até difícil de explicar a simplicidade que é, né? Aí eu falei assim, boa ideia. Eu fui conversar, falei assim, me passa o nome, o contato do dono. É uma academia de bairro, mas é uma academia que tem 30 anos, tradicional. As pessoas, eu vejo que assim, eles são em comunidade, sabe? Combina de sair, é muito diferente das academias de franquia que eu já treinei e tudo mais. E aí eu falei, eu fui conversar com ele, ele falou: Ah, você acha que dá certo? Eu falei, sim, só não dá certo aquilo que a gente não faz, né? Aí ele falou, não, tranquilo, esse lugar aí eu tava esperando alguém chegar, mas um amigo meu me pediu emprestado para guardar uns equipamentos, eu tinha emprestado para ele, mas tudo bem. Eu falei, ó, só que eu só consigo abrir em maio, porque eu tô duplicando alguns espaços, precisam de mim treinar. Tem a viagem da Herbalife em abril e eu só vou conseguir em maio. E aí deu tudo certo, em maio eu abri esse espaço, só no primeiro mês foram 11 mil reais de faturamento, e assim, eu fiquei espantada. Só de bebidas? Não, aí o que que acontece? Eu venho do espaço, eu não consegui só inserir as bebidas, né? Show. Então eu coloquei algumas receitas rápidas e práticas para fazer nesse mini espaço, que é E muito produtos pequeno. fechados também, certamente. O que mais sai é produto fechado, que é uma coisa que eu não estava esperando. Isso que me surpreendeu, entendeu? E aí, o que que acontece? Falando de negócio, eu consegui inspirar algumas pessoas, inclusive essa moça que eu te falei que é minha cliente há 8 anos, ela enxergou o negócio por causa desse espaço, olha que louco. Porque ela me via em grandes espaços e aquela estrutura, ela falava, não encaixa para mim. Mesmo eu falando que dava para ela trabalhar em tempo parcial, ela me via em grandes espaços. A partir do momento que eu saí, montei esse, eu não saí dos outros, mas eu montei esse pequenininho e eu fico lá das 5 às 8 só, eu, né? Porque tenho consultores que ficam nos outros 5 da horários. manhã ou 5 da noite? À noite. À tarde. 17 às 20 horas. O espaço ele abre das 7 às 8. Só que eu tenho consultores que vão, aí cada um fica 4 horas, né? E aí, assim, tá dando super certo esse projeto. Eu já inspirei aí algumas pessoas, já tá saindo mais um espaço nesse formato agora, até dia 15. Vai ter Como o que mais. você promove para o dono da academia? É para que ele tenha o espaço, ele seja o dono, ou que alguém, um distribuidor que vai ser o dono lá? Então, o meu intuito sempre é, quando
faço um evento em academia, é tentar recrutar o dono. Então, vou ser bem sincera, ou um gerente ou alguém daquela academia. Mas assim, ali ainda não consegui. Ainda não consegui ter nem esse momento assim. O que, que eu estou fazendo? Eu estou focando em ter um espaço produtivo para que ele possa enxergar. Ali onde eu abri tem uma situação peculiar. O imóvel inteiro é dele, era uma casa que ele morava, era uma mansão. E aí os pais faleceram e ele herdou essa casa. Então ele não paga aluguel, que a maioria das academias pagam. Então ele tem uma rentabilidade muito grande ali. Então, assim, eu ainda não encontrei, tem 3 meses só esse espaço, eu ainda não encontrei o fio da meada para recrutar ele. Mas eu já recrutei pessoas dentro da academia, professores, né? Basicamente isso. E clientes também, né? Alunos. Se alguém aqui hoje quisesse chegar numa academia de bairro e propor para a pessoa ter um espaço lá dentro, ou ele ou alguém, o que você falaria para a pessoa? Então, depois eu posso te mandar um scriptzinho, que a gente fez isso, inclusive, a semana passada. É tanta Uma coisa no... que você vai me mandar, né? Eu tenho até anotar aqui. Anota aí. A gente tem uma consultora nova também que fechou, tá fechando a supervisão, e ela é super tímida. Se duvidar, ela tá aqui na live também. E ela trabalha em outra cidade, ela queria encontrar o jeito dela de fazer, ela é educadora física. E ela pensou lá numa academia que a amiga trabalha e foi lá sozinha, né? Conversou com o dono, ofereceu a possibilidade de. Ela falou que estava trabalhando com bebidas funcionais, que é um novo mercado que está surgindo aí, que a gente tem no Brasil, e que ali no Guarujá ele seria um representante, né? Aí ele achou interessante, né? Ele falou: ah, beleza, que coisa interessante. Ela levou um hype drink para ele. E assim, ela não conhece muita coisa, ela só é cliente e fechou agora, tá fechando a supervisão. E o pouquinho que ela sabe de espaço, né? Alguns treinamentos que ela foi. Então eu achei muito legal, pela atitude dela ter ido, por ela mesma ter conversado e ele ter topado, eu achei muito legal. E aí ela ofereceu, deu o hype drink para ele, ele gostou. Ela ofereceu a oportunidade de fazer uma degustação lá e tudo bem. Ele foi embora, fechou a degustação. Só que no dia seguinte, acho que ele sentiu o efeito e ele mandou mensagem para ela: me explica um pouco melhor sobre isso. E aí ela começou a mandar planilha, ela me manda aí quanto que ganha, e não sei o que, e a gente foi trocando ideia, ele falou, vou fazer um pedido. Já antes de fazer o evento, ele falou, vou fazer um pedido, eu quero começar, quero conhecer. Aí eles foram, na verdade, esse evento ela fez junto com meu marido, porque no dia que ela marcou eu era VIP em outra cidade, e aí não saiu nenhuma venda, eu falei, nossa, será que o cara vai querer, né? Não saiu venda, mas o pessoal ficava assim, nossa, que legal, ia, parava, degustava, pegamos alguns contatos, eles pegaram alguns contatos, só que no dia, aí ele marcou já na mesma semana de fazer o primeiro pedido. Fez um pedido bem pequenininho, para ele consumir e já tentar passar algumas unidades, mas eu falo que assim, é 100% de acerto, né? Ela foi lá, tentou, né? Ela cavou essa oportunidade e deu certo, só não dá certo aquilo que a gente não faz, né? Exatamente, está escrito aí a última coisa aí no comentário, só não dá certo aquilo que a gente não faz. Luciane, para a gente finalizar, 8 horas e 1 minuto, como é que você... Ah, não, galera, antes aqui, amanhã a nossa live de Empreendendo com Sucesso, lembra que a gente fala de um tema antes e logo depois a gente faz uma apresentação, literalmente uma H1M aqui no Instagram com slides, tá bom? Então amanhã, 7 horas da manhã. Como é que você vê os próximos 10 anos do seu negócio Herbalife? Nossa, assim, eu sou muito apaixonada pela essa empresa, sabe, Wellington? Assim, às vezes as pessoas elas não entendem muito essa nossa paixão, né? Eu sou muito encantada porque assim, parece que eu estou começando. Tem muito trabalho pela frente, assim, muita gente para a gente falar. Eu fico enlouquecida porque a gente não dá conta. Às vezes volta para casa e falava, nossa, eu podia ter feito muito mais. Eu sou uma pessoa muito crítica comigo mesma. Eu sempre analiso o meu dia e sempre passam pessoas despercebidas pela nossa vida, pela nossa frente, e a gente não aproveita essa oportunidade como deveria. E cada vez mais, a tendência é tudo piorar, infelizmente. A alimentação e estilo de vida das pessoas, principalmente a questão mental, as pessoas estão doentes mentalmente,
estão muito conectadas com. É o tempo todo com o celular, o tempo todo com a internet. Você entra para fazer uma coisa, responder uma mensagem, quando você vê, você está fazendo 1 milhão de coisas que não é aquilo. Isso está deixando as pessoas realmente doentes. E assim, a gente pode cuidar dessas pessoas, sabe? Eu vejo que a gente tem uma missão muito forte. Eu não sabia que eu tinha isso, mas eu estou encantada com essa oportunidade e saber que a gente tem muita coisa ainda para fazer, assim, só dá mais vontade. Ó, mas não esquece de fazer, contar quantos bairros tem em Santos, Eu já tá? anotei aqui, olha só. Caramba, hoje eu já vou ter algumas tarefas. Ótimo. A gente vai meio que atropelando, né? Fazendo, fazendo, fazendo e não para planejar. Quando às vezes o planejamento ele é muito importante. Não é ficar parado planejando dias e dias, mas isso é uma direção que às vezes muda um pouquinho a sua vela, já vai para outro caminho, né? Luciane, muito obrigado. Que Deus te abençoe grandemente. Obrigado por ter aceitado o convite, obrigado pela entrega, tanta coisa que eu anotei aqui. E agora eu vou te mandar uma listinha de coisas que você vai mandar para mim para eu colocar no canal do Telegram. Vai ser um prazer. Muito obrigada pelo convite. Eu falo demais, falo com as mãos. Me desculpa, eu sou muito apaixonada por essa oportunidade. Um beijo para todos vocês. Obrigada. Tchau, tchau. Fica com Deus. Obrigadão.